Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai ah, entrar em questões subdimensionadas pelos artefatos que trouxeram a construção daquilo que a gente consente ser a cultura brasileira, né? Dentro dessa série de vídeos que eu venho fazendo, buscando alguns dados, né, melhorar a minha atenção, minha reflexão sobre o que é a cultura brasileira, né? Eu tenho descoberto a importância e a defractação dos sentidos indígenas, né, revelados com é, a transposição indexada pelos relacionamentos dos povos europeus que chegaram aqui na América do Sul em 1500, no século XVI. A gente já falou um pouco desse lado português. E hoje cabe falar, né, da cultura africana, né? A gente sabe que dentro dessa repartição digna de respeito, atenção e até mesmo estudos e associação de valores, a gente tem transportes ativos que fazem com que a gente se entristeça pelo lado sensível de toda essa chegada dos povos africanos no Brasil, né? A questão é que a cultura europeia ela trouxe para esse território ser de certa forma é, evoluído, né? Ou seja, habitado, né? O povo europeu ele fez os seus ditames, né? Os seus ditados. E dentro deles estavam a exploração de pessoas, né? Então esse é o lado triste, a exploração que deu início à associação desse país com os povos africanos, a escravidão, né? E por mais que a gente tenha hoje, né, orgulho de certas culturas e povos que pertencem a esse continente depois de habitarem e fazerem dele o lar, né? Sobre demanda e muita luta e esforço e entre outras atenções que o ser humano expede, agricultura, lazer e a gente tem que associar tudo isso para poder descascar um pouco esse retrato e tentar fazer uma associação agradável para digerir e não só acostumar, mas aos poucos nos desafiar a ser banhado, né, por essas receitas, por essas revelações. É só isso que vai fazer com que a gente consiga adaptar o nosso organismo a todos esses universos de estímulos associativos, né? A todas essas receitas de comunhão. E esse é o lado sincero do conhecimento e da base de salvar o mundo sobre as ações humanas, porque se tem uma coisa que une o ser humano é a habilidade de dividir. E aí a gente tende a dividir o alimento,
E, e se esse alimento é a história, né? Vamos tentar dividir ela para que a gente consiga sequestrar o sabor verdadeiro, né? E aprender a utilizar o organismo para desorganizar cada vez mais elos de envolvimento, de nutrificação, né, cognitiva. E aí assim a gente tem os ciclos dessa associação de valores. Porque aprender é eterno, né? É contínuo. Então vamos lá, vamos tentar buscar alguns dados sobre a associação dos povos africanos aqui nesse continente e a demanda cultural que desexportou nessa comunhão desse povo com o passar do tempo vivendo nesse continente, nesse país. América do Sul, Brasil. Cultura africana. O negro africano foi trazido para o Brasil, para ser empregado como mão de obra escrava. Então isso é o confronto da revelação que a gente precisa aos poucos lidar, né, com esse lado. Conforme as culturas que representavam ritos religiosos, dialetos, usos e costumes, características físicas e etc. Formavam três grupos principais, os quais apresentavam diferenças acentuadas: os sudaneses, os bantus e os males. Então vamos ver aqui, ó. Africana. Vamos já colocar aqui. Sudaneses, bantus e males. Bantus e males. Salvador, no nordeste do Brasil, foi a cidade que recebeu o maior número de negros, onde sobrevivem vários elementos culturais. Então, Salvador é o local. São exemplos o traje da baiana com turbenta, saias rendadas, braceletes, colares. Então, traje da baiana, a capoeira e os instrumentos musicais como tambor, atabaque, cuiaca, barimbau e afroxé. Instrumentos musicais. Para quem não entende, instrumento musical é o lazer da alma sobre o corpo, sobre a física do corpo. E aí a gente tem uma certa alquimia que traciona controle no organismo e faz com que a gente costumeiramente evolua no processo adaptativo das dores que são reveladas com o passar dos anos. De modo geral, a contribuição cultural dos negros foi grande na alimentação. Então, na alimentação, temos o vatapá, acarajé,
Então, para quem não sabia, acarajé é um prato africano, a caçar. Cocada, pé de moleque. Então, coisas excelentes, né? Dança. A alimentação é uma boa porta de entrada para essa relação, né? Nas danças quilombos, quilombos, maracatus e aspectos do Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi. Das manifestações religiosas, a gente tem o candomblé na Bahia. Macumba no Rio de Janeiro. Macumba. E o Xangô em alguns estados Nordeste. Xangô em estados Nordeste. Ou seja, isso são valores associativos de pessoas sobre um expoente comum, sobre um objetivo, né? Dança também, alimentação, de alguma certa forma tem esse pique. Então vamos lá, ó, vamos entrar aqui, ó, mais a fundo na cultura africana. E aos poucos a gente vai pesquisando aqui essas imagens desses elementos que estão sendo processados até hoje como valores culturais. A cultura africana deve ser observada sempre no plural, haja vista sua existência milenar e sua vasta diversidade. Cumpre lembrar que a África não é um país. Então, ó, o continente africano. Continente. E milenar. Até por isso a gente tem essa questão, né? A arqueologia aponta a África como um território habitado há mais tempo no planeta. Então, evidências dizem que é o território onde tudo começou, né? É o território habitado há mais tempo. Isso resultou na profusão de idiomas com mais de 1000 línguas, religiões, regimes políticos, condições materiais de habitação e atividade econômica. Então imagina só, a gente tem um pedação de terra enorme, né? E nesse pedação de terra a gente tem, olha, várias regiões, vários focos regionais que são diversamente instruídos pelo grupo em seu trabalho associativo, né? Então a gente tem um grupo e o trabalho associativo entre eles.
E se, por exemplo, esse grupo destaca-se por esse tipo de energia, e esse grupo por esse tipo de energia, e esse grupo por esse tipo de energia, né? Opa, por esse grupo de energia aqui, ó. O que que acontece? Quando esse grupo cresceu bastante, né, ele, ao longo do tempo e do desenvolvimento, e esse aqui, ó, também for crescendo ao longo do desenvolvimento, vai ter o embate entre energias que vai formar, né, vai formar um ponto de controle dessa energia. E aí o que que acontece? A gente vai ter o desescalonamento da adaptação dessas energias culturais. E aí a gente vai ter a exponenciação dos idiomas, costumes, agricultura. E é assim que vai acontecendo. Ó. Idiomas, religiões, regimes políticos. Por que, que a gente tem a desexponenciação disso? Por conta dos alelos de encontros, né? E aí esses encontros eles vão fazendo essas adaptações. E até que essas adaptações ocorram, ocorre muita guerra, discussão, entre outros embates que são normais para pessoas que ainda não praticaram e adaptaram-se com a questão das várias formas de resolução que hoje em dia a gente encontra. Atualmente, o continente africano ocupa um quinto da Terra, com mais de 50 países e quase 1 bilhão de habitantes. Então, o continente africano ele é um quinto de terra do mundo. Que doido. Mais de 1 bilhão de habitantes. Então a gente tem 10, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão. Mais de 1 bilhão de habitantes. Imagina o tanto de processos de contatos e encontros não acontecem diariamente desse tipo de contexto aqui, ó. Que isso aqui é como se fosse política, economia e cultura, né? Essas três listras que desenvolvem genericamente, generalizadamente um continente. Isso. Etnocentrismo, eurocentrismo e culturas africanas. Etnocentrismo, eurocentrismo e cultura africana. O fato conhecido que a história africana foi escrita e contada pelos colonizadores europeus. Os viajantes missionários e dirigentes coloniais foram os responsáveis pelos primeiros relatos acerca da cultura dos povos africanos. Assim, além de serem capturados para alimentarem a escravidão colonial, estes povos foram usurpados em todos os seus direitos, incluindo o de contar a própria história. Então, muito do que foi contado da história dos africanos foi contado pelos europeus. Os europeus. E aí, quando os europeus falam dos africanos, eles colocam contas baixas. O que são contas baixas? Eles falam coisas que não são realmente verdades. Eles falam coisas que são versões
contadas, né, por eles. O etnocentrismo e o eurocentrismo nas ciências europeias durante o século XIX são os responsáveis pela concepção das culturas africanas, ou seja, esse etnocentrismo é, era um estímulo dos europeus para verem sua cultura como a primeira cultura do mundo, a primeira, a melhor, né? A melhor, dentro desse lado de associação investigativa. Nesse viés, elas são consideradas manifestações primitivas ou bárbaras, típicas dos primeiros estágios da civilização. Hoje, com as independências dos países africanos, há um esforço de recuperação das tradições culturais africanas, bem como a constituição de uma historiografia local. Então, muita dessa etnocentrismo, ele meio que dificultou o processo da do crescimento e organização daquilo que representam deles para eles mesmos o continente, a África, a construção em conjunto. Por quê? Porque os povos europeus barravam, né? Barravam com que eles construíssem e disseminassem de forma potente aquilo que eles revelariam ser, né? E cuidariam dessa revelação, né? Então, esse cuidado foi muito dificultado pelos europeus. Aspectos gerais. Que a gente tem uma foto que é como se fosse uma dança a partir da reunião de pessoas administrando, né, timbres que buscam conectar uns com os outros para poder gerar uma expressão corporal. Isso é muito bacana. As manifestações culturais africanas sofreram uma intensa destruição pelos regimes coloniais, o que leva as nações africanas modernas ao embate com o nacionalismo árabe e o imperialismo europeu. Em se tratando de culturas tradicionais, muito se preservou e se difundiu pelo continente africano, especialmente devido aos fluxos migratórios pela África. Isso permitiu a preservação e a combinação de vários aspectos culturais entre os povos do continente. Ademais, vale ressaltar também que boa parte dessas culturas são baseadas em tradições orais, o que não significa ausência de escrita. Então, olha só, que a gente pode ter uma noção dessa intensa destruição pelos regimes coloniais. Ou seja, esses vários anos de colônia, onde os africanos foram escravizados e eles foram meio que rebaixados e impedidos de se revelarem como agentes ativos nesse processo de transmissão e adaptação das culturas com o passar do tempo, né? E aí eles foram perdendo um pouco de autoridade nacional, né, das suas nações para o imperialismo europeu. Aí aos poucos elas foram tendo que combinar várias coisas, né? Foi dificultou a especialização da cultura
é, da cultura dos povos, digamos, limpa, né? A cultura mais perto da verdade, né? Dificultou os povos de se revelarem com base no que eles é, predilege, eles hum, teriam mais primor, né? É complicado, as palavras me faltam agora. Organização política. É, os povos africanos podem ser nômades e vagarem pelo deserto ou se fixarem em território para construir grandes impérios. Também podem ser formados por pequenas tribos ou grandes reinos, onde o chefe político e o sumo sacerdote podem ser a mesma pessoa. Seja governado por clãs de linhagem ou por classes sociais específicas. Estes povos irão construir grandes patrimônios materiais e imateriais presentes até os dias de hoje. Estes bens refletem a história e o meio ambiente em que se originaram. Por isso, representam aspectos das florestas tropicais, desertos, montanhas e etc. Ou seja, eles podem ser fixos ou nômades, né? Pode ter tribos grandes ou, ou pequenas, né? Dentro do território africano. Religiões africanas. Em termos religiosos, vários cultos estão presentes na África, com destaque para o islamismo e o cristianismo. Além deles, destacam-se as religiões tradicionais, muitas vezes vistas como prática de magia e feitiçaria. Então, isso aqui é magia e feitiçaria em algumas, em algumas recepções podem ser vistas como positivas e em algumas não, né? Considerados pelos europeus como povos animistas, uma parte dos africanos reverenciam os espíritos das árvores, pedras, dentes, outros, e aceitam a coexistência com forças desconhecidas. Cada povo africano tem suas origens mitológicas para explicar suas origens. Então, estas religiões tradicionais possuem, via de regra, um panteão e estão voltadas ao culto dos antepassados e das divindades da natureza. A forma mais conhecida destas religiões envolve o culto dos orixás, divindades de origem Ioruba ou Nagó, e englobam uma ampla variedade de crenças e ritos. Por outro lado, a vida material e espiritual nas religiões africanas tendem à indistinção entre o sagrado e o profano. Estas dimensões são concebidas como indissociáveis e inseparáveis. Artes plásticas. Que máscaras bonitas, não? Ó, máscaras em madeiras africanas contemporâneas.
Devemos considerar que grande parte da produção artística tradicional africana era feita para não ser vista e o material utilizado em sua confecção possuía um valor simbólico muito grande. Estas peças podem ser esculpidas, fundidas, pintadas, trançadas, tecidas e utilizadas como adorno corporais, trajes e itens de uso sagrado ou cotidiano. Então, presta atenção. Toda técnica de edificação de matéria-prima é um grande valor que assume uma região, um povo, sobre determinada matéria-prima dessa região. Então você tem uma região e aí você tem a matéria-prima e as várias técnicas de processar essa matéria e elevá-la a deusar continuamente. Ou seja, transformar ela em um instrumento de vida. O que é um instrumento de vida? É algo que ajuda a vida a ser melhor. E a arte é uma coisa assim. Estas peças podem ser esculpidas, fundidas, pintadas, trançadas. Então, todos esses verbos são agradabilíssimos perante as técnicas geradas com base na reprodução dessas artes. Isso formou muitas pessoas. Geralmente, os produtos artísticos africanos representam os antepassados fundadores e apresentam figuras geométricas. Então, a saudade aqui, ó, ela é tratada, né, com essa lembrança, esse tempo de lembrar e fundar representações de lembranças para se desconectar ou conectar sobre esse lado de dor a hora ou qualquer lugar que seja necessário. Então isso é um tratamento, né? Figuras geométricas antropomórficas, zoomórficas ou antroposomórficas que ensinam a humanidade a produzir e se reproduzir. Então, uma das dificuldades era ensinar as crianças ou sanar as dúvidas delas. E aí geravam-se, com o passar dos desenvolvimentos, formas cada vez mais programadas, cada vez mais edificadas no sentido educativo para revelar um agente, um profissional, a fissão de transportar essa educação para as crianças. Por sua vez, as famosas máscaras africanas possuem desenhos elaborados e são utilizadas em cerimônias e rituais, ou seja, quando esse elemento é visto, ele já desexpressa o comportamento de um ser frente a algo que é elevado a um sagramento, né? Ou seja, é o valor imaterial, é o substantivo abstrato funcionando por associação de valores. O renomado artista Pablo Picasso se inspirou grandemente nessas máscaras, bem como na iconografia africana, para criar um estilo artístico conhecido como o cubismo. A metalurgia era conhecida e utilizada para fabricar armas, ferramentas e adornos, sendo mais comum nas regiões de savana. Ou seja, existiam medos nessa região que faziam com que os povos se preparassem para os medos, né? Assim como a gente tem medo da morte, medo do irreconhecido, medo da saudade, a gente também tem medo do ataque animal.
Outro tipo muito típico de produção artística africana são as esculturas em marfim. Povos Iorubá e Bakongo. Tem muita coisa sobre medida e desexportação de consideração nesses dados, né? Dança e culinária. Também são muito conhecidas as danças e músicas tradicionais africanas, marcadas pelos batuques e movimentos corporais bem acentuados, como o rebolado. Então, a dança é, ela é um, ela é um desvio. O que é a dança? Não sei se vocês sabem, mas dançar é um desvio de ataque. E aí você, sobre o ataque, a gente não tem a defesa. Então a gente sempre tem um ataque rítmico que expede. O ataque rítmico ele expede uma defesa. E essa uma defesa ela pode ser trajetória. Porque o ataque rítmico ele pode também ser trajetório. Então, a gente tem roupas de dançarinos, roupagens de dançarino, que fazem esse arco de sustentação, ataque e defesa, para fazer com que o indivíduo consiga um plano de sustentação. E movimentação, tá vendo? Legal. Então, querendo ou não, se preparar para a guerra é dançar, conforme a música. Por fim, destaca-se a culinária africana temperada com condimentos de aromas fortes e picantes, com os quais se preparam pratos à base de carnes, legumes, verduras e até insetos. É típico da África o leite de coco, o óleo de palmeira, o inhame e o feijão e etc. Esses são condimentos típicos. Principais povos e cultura da África. Vamos ver aqui, ó. A imagem tem o seu rendimento belo sobre a consideração que atende o povo sobre essa cultura, sobre esse edifício de utilização. Por mais que para nós, atualmente ou em alguma época, isso não tenha certa profundidade, para o povo africano tem. E isso é mais caro do que o dinheiro pode pagar. Principais povos e culturas da África. A principal civilização africana foi, sem dúvida, a egípcia, que construiu o primeiro império africano há mais de 5.000 anos. Egípcia.
principal. Mais de 5.000 anos. As cerâmicas de Nok, Nigéria, apontam para uma civilização muito desenvolvida que viveu do século 5 a.C. ao século 2 d.C. Mais adiante, no século XVIII, surge o poderoso Reino do Congo. Essa questão de civilização desenvolvida, ela parte do aprimoramento, da visualização dos aprimoramentos técnicos deixados pelos povos sobre as matérias que eles tinham e as construções, né? Todas essas questões de contemplamento do trabalho com essas matérias. Sem sombra de dúvida, os povos egípcios, eles são nobres, né, no desenvolvimento material. Mais adiante, no século XVIII, surge o poderoso Reino do Congo. Outros povos, como os berberes, nômades do deserto do Saara, e os bantus, região da Nigéria, Mali, Mauritânia e Camarões, também constituíam grandes grupos populacionais na África. Por fim, os africanos começaram a ser colonizados pelos europeus a partir do século XV, ao atingirem o século XIX, já estavam totalmente sob domínio das metrópoles europeias até a segunda metade do século XX. Então a gente nota aqui, que a coragem tem seu preço, né? Então, quando o povo europeu conseguiu instituir coragem para partir para o alto mar, ele também conseguiu coragem para fazer guerra e utilizar seres humanos como escravos, né? Então, nós temos o preço da coragem. E aí, né, toda esse lado amargo desse preço que é contado e estimulado sobre concessão de desprovimento de qualidade dos indivíduos por redenção e desse sentimento e que discorre a amargura até os dias de hoje. Se eu paro para pensar nessa escravidão, eu vejo uma imagem muito amarga, mas amarga sem doce, sem qualidade para receber a doce. Culturas africanas no Brasil. As culturas africanas tiveram grande influência na formação cultural brasileira e a diversidade de origem dos africanos escravizados no Brasil reflete diretamente a variedade de povos existentes na África. A maior parte dessas populações era de origem bantus, nagôs e djejas, Hausas e Males. Muitos são os aspectos culturais que sofreram influência africana no país. Entretanto, podemos destacar o candomblé, que é a religião afro-brasileira baseada no culto dos orixás, da qual surge a Umbanda. A capoeira, uma dança-luta praticada pelos antigos escravos criados no Brasil, e a culinária com vários temperos e pratos típicos como o vatapá, o caruru e o acarajé. Na área musical, os ritmos africanos estão em quase todos os estilos brasileiros: machixe, samba, choro, bossa nova. Na dança, o samba é a expressão
maior da cultura afrodescendente. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, né? A, o ser humano, como raízes, né, com nervos à flor da pele, raízes inervadas, precisa de desenraizar-se da energia que cria uma certa tensão aos músculos, uma tensão de estado adrenérgico. Veja só, todas as figuras expedem movimento entre as várias articulações do corpo. E o preparo para esses movimentos em coletividade arranja um ser em potencial de articulação de descargas nervosas. O ser humano ele precisa de tomadas potenciais disso diariamente. E a religião, a arte capoeira, o movimento, né, do corpo com edifício de ataque e defesa, com edifício de equilíbrio sobre um desequilíbrio, prepara o corpo a descarregar toda essas concessões de densidade de tensões nervosas no organismo. Isso não é só cultura, isso é até mesmo a forma de tratamento de questões da saúde. A própria arte culinária ela tem essas pretensões quando cria receitas. Vamos ver aqui, ó, o vatapá. Porque existe umas etapas de condicionamento, de extração de valores de matérias-primas, né? Para chegar nesse prato, precisa de sabedorias de descontração das atenções que as etapas expedem. Tudo isso é muito rico, né? Vatapá, caruru. Aí, ó. Caruru, acarajé, dentre muitos outros, né? Se eu não me engano, a feijoada é um, mas eu não vou abrir aqui pra estão em quase todos os estilos brasileiros: machixe, samba, aí ó, ao samba, machixe, aí ó, machixe, choro, bossa nova, o choro, bossa nova, o grande poeta aqui, ó, conhecido por nós, Vinícius de Moraes. Bom, o que dizer sobre o que destemperar sobre tudo isso? Bom, existe a relação que a gente chama até mesmo sobre algumas considerações filosóficas ou sociológicas, que são a corrente empirista, que buscava extrair os conhecimentos das relações dos homens com a natureza. Só que isso é um modelo de gerenciar uma versão de ciência, né, sobre esse trajeto.
O fato é que os seres humanos sempre estiveram absorvendo o equilíbrio com base no desequilíbrio de buscar na natureza buscar na natureza é, buscar na natureza o equilíbrio para poder continuar vivendo. É, e aí nós temos o tempo todo arquetipificado tudo isso, né? Criado camadas de contenção para valorizar uma chegada, né? Para valorizar um domínio, uma técnica, um produto, uma substância e dessa forma conseguir chegar até ela novamente sobre a entrada e a saída da natureza. Tudo é basicamente isso. E aí hoje a gente viu um pouco da cultura africana e disso e desse lado da África. E no próximo vídeo a gente vai tentar ver uma maior uma maior aproximação daquilo que a cultura afro-brasileira entende, para colher mais uns dados e relacionar essa colheita, né? Bom, era isso que eu tinha para falar. A gente vai ficando por aqui e se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!